Graça e paz, queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Vem Pro Cenáculo, todos os dias, ao meio-dia, no nosso canal do YouTube. E eu quero te convidar a compartilhar esse link, enviar esse link para os teus amigos, familiares, para as pessoas que você ama, para que elas também sejam abençoadas. Amém? E você que já está aqui com a gente, aqui no nosso chat, você pode colocar o teu pedido de oração. Teu pedido de oração que nós estaremos orando por você. Pela tua casa, pelos teus amigos, pelos teus familiares. Você pode compartilhar aqui no nosso chat e os pedidos de oração compartilhados aqui estarão sendo colocados no nosso caderno de oração 24 horas, onde nós temos dezenas de pessoas orando por aqueles pedidos e nós queremos orar com você. Eu gosto de falar isso, que nós não queremos apenas orar por você, nós queremos orar com você, que você também precisa orar. Amém, querido? Amém? Vamos lá? O tema de hoje é o plano para a graça. O plano para a graça. E eu quero convidar você a refletir comigo sobre a tensão entre os nossos planos e os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E muitas vezes eles também são diferentes dos nossos. Quantos de vocês já fizeram planos e viram tudo sair diferente daquilo que vocês esperavam? Quantos aqui com lágrimas ou com sorrisos perceberam que o que parecia o fim era só o começo? Pois é disso que se trata essa palavra de hoje. Eu quero ler com você lá em Provérbios capítulo 16, no verso 9, diz o seguinte: o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Sim, nós fazemos planos. Nós precisamos planejar. Mas o que essa palavra nos lembra é que o controle final da nossa jornada pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui hoje é que a natureza humana, ela sempre desejou estar no controle. O ser humano, ele tem essa necessidade de controlar, de prever o que vai acontecer, de organizar, né? A gente gosta de saber o que vem pela frente, o que vai acontecer, a gente quer segurança. E quando as coisas saem do nosso controle, bate a ansiedade, bate a frustração. E mesmo depois que a gente conheceu a Deus, mesmo depois que a gente se rendeu a Cristo, essa tendência continua. A gente ora, a gente busca, mas lá no fundo a gente ainda quer segurar o volante da nossa vida. A gente quer direcionar para onde a gente vai. Mas nós precisamos caminhar no lugar de dependência, entendendo que a palavra final para a nossa vida vem de Deus. Vem de Deus. Eu gosto de lembrar da história do Elias. Lembra de Elias, do profeta Elias? E eu lembro daquela história de quando Elias estava no ribeiro. E o ribeiro secou, né? E os corvos não trouxeram mais ali o alimento para ele, né? Porque ele até então tinha água, tinha alimento, mas chegou um momento que o ribeiro secou e o alimento acabou. E Deus vem e fala: Elias, sai daí, vai para a casa daquela viúva. Sabe, às vezes as circunstâncias, elas nos enviam. Isso é Deus na sua soberania, dando a palavra final para a nossa vida. Nós fazemos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Olha o que a palavra diz em Provérbios capítulo 14, verso 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Em outras palavras, nós podemos estar sinceramente enganados.
A gente acha que está certo no nosso coração e ainda assim a gente pode estar completamente errado aos olhos de Deus. A pergunta é, será que nós estamos entregando os nossos caminhos ao Senhor? Ou apenas informando os nossos planos a Ele, pedindo bênção? Será que nós estamos consultando o Senhor, buscando a vontade de Deus? Ou nós temos planos e projetos e nós pedimos ao Senhor a bênção dele sobre aquilo que nós planejamos? Porque é diferente, queridos. Tem assim, um abismo de diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é eu buscar a minha vontade, pedir que Deus abençoe, né? E o povo lá fora, o mundo lá fora também faz isso, né? Ah, que Deus abençoe meus planos, meus projetos. Não, nós que fomos alcançados pelo Evangelho, que fomos comprados por Jesus, e o Evangelho e a graça nos alcançou, nós precisamos caminhar diferente. Nós precisamos caminhar debaixo do plano de Deus. Amém, queridos? Amém? Olha o exemplo de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja e se tornou um apóstolo da graça. A gente entender, né, como Deus pode reescrever a história. Vamos olhar para esse exemplo, né? Ele era um homem zeloso da lei, perseguidor da igreja, convicto de que estava fazendo certo. Mas em Atos capítulo 22, versos 6 e 7, algo extraordinário acontece. Olha o que a palavra de Deus diz. Ao me aproximar de Damasco, de repente uma forte luz brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo tinha um plano, mas de repente ele caiu do cavalo e Cristo apareceu para ele. E é isso que nós estamos falando aqui. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Tem hora, tem momento que o Senhor vai nos derrubar do cavalo para falar conosco. Amém, queridos? E nesse momento Saulo esperava uma condenação, um julgamento, mas o que ele encontrou da parte de Jesus? Graça. Jesus não o destruiu, Jesus não o julgou, Jesus o transformou. Encontros com Jesus transformam. Encontro com Jesus manifestam graça. Olha o que Jesus diz em Atos 26, do 16 ao 18. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Paulo não planejava isso, Paulo não buscava isso, mas Deus tinha um plano de graça reservado para ele. Amém, queridos? Quantos aqui anseiam, quantos de vocês anseiam por esse plano da graça? Terceiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui é sobre esse poder transformador da graça. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com você? Talvez você esteja tentando viver pela sua força, pela força do teu braço, da tua inteligência. Talvez você tenha tomado decisões fora da vontade de Deus. Talvez você tenha se perdido, se machucado ou até machucado outros. Mas a graça de Deus é maior do que os nossos erros. A graça de Deus. Romanos 5:20 diz: onde superabundou o pecado. Perdão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que a palavra de Deus diz. Romanos 5:20. Onde o pecado abundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é assim na nossa vida. Aquilo que nós achamos muitas vezes que nós erramos, a graça de Deus vem para nos perdoar, vem para nos transformar e vem para fazer de nós portadores dessa graça, portadores dessa transformação. E onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. A transformação vai ser maior, o poder de Deus vai ser maior,
a glória de Deus vai ser muito maior nas nossas vidas. Paulo, que antes destruía vidas, passou a edificar a igreja. Aquele que perseguia agora virou pregador do evangelho. O que era instrumento do medo virou um porta-voz da esperança. É isso que a graça faz. Ela não apenas nos perdoa, ela nos transforma, ela nos comissiona, ela nos envia para manifestar essa graça e essa transformação de Deus. Deus não apenas quer mudar a sua rota. Deus não quer mudar apenas o seu caminho, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar as nossas vidas e nós precisamos confiar no plano de Deus. Esse é o quarto ponto. Eu preciso confiar no plano de Deus. O plano de Deus é maior do que o meu. Você pode confiar no plano de Deus? Essa é a pergunta. Mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece que tudo deu errado, você pode confiar. Você pode confiar. Deus não é um destruidor de planos, mas um aprimorador de propósitos. Ele alinha a nossa rota. Ele nos tira do nosso roteiro limitado e escreve uma história de redenção, de amor, de graça. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você que está cansado de controlar tudo, hoje é dia de soltar o volante, hoje é dia de dizer: Senhor, guia os meus passos. Guia os meus passos, escreve a tua história na minha vida. Talvez você esteja no caminho de Damasco, talvez você esteja caído, confuso, mas Jesus está te chamando pelo nome, assim como ele chamou Paulo. Ele tem um plano para você, ele tem um plano de graça. É o que a palavra de Deus diz em Provérbios 16, verso 9. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor determina. A questão é: você está disposto a viver o plano de Deus? Você está disposto, você está disposta a viver aquilo que o Senhor determinou? Você está disposto? O plano de Deus é maior. O plano de Deus é melhor. Amém, queridos? E nós precisamos confiar. Confiar. Ele determina os nossos passos. É tempo de nós não pedirmos apenas que o Senhor abençoe os nossos planos, mas buscar a vontade de Deus de fato. O que é que o Senhor quer de nós? O que é que o Senhor quer de você nesse tempo, nesses dias, na tua geração, no teu bairro, na tua família? O que o Senhor quer de você? Nós precisamos entender isso. E nós só vamos ter essas respostas no Senhor. Amém, queridos? Hoje é dia de você dizer: Senhor, guia os meus passos. Escreve a tua história na minha vida. Escreve a tua história na minha vida. Amém, queridos? Amém? Eu quero orar com você sobre isso, sobre essa palavra. Nós fazemos planos, mas o Senhor determina os nossos passos. E é tempo de nós buscarmos o Senhor nesse sentido, sabe? De ouvir o Senhor, de sermos guiados por Ele, de nos permitirmos, quando o Senhor vier sobre nós, de nós nos permitirmos sermos mudados por Ele completamente, que os nossos planos sejam mudados por Ele. Ele é soberano. Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Pai,
Nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é santo. O Senhor é bom, o Senhor é sempre bom. Mesmo quando o Senhor vem, Senhor, e o Senhor muda tudo. O Senhor muda os nossos planos. O Senhor muda a nossa rota. Porque o Senhor tem o melhor para nós e porque o Senhor quer nos fazer, Senhor, parte do teu plano, parte do teu propósito eterno. Nós somos, Senhor, privilegiados quando o Senhor interfere na nossa vida. Porque é o Senhor, é a tua graça, é o Senhor nos fazendo, Senhor, participar daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor escreva, Senhor, na nossa vida a tua história. Que o Senhor determine os nossos passos. Que o Senhor nos guie no teu caminho. No teu caminho. Que cada um de nós aqui, nós possamos participar daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação e até nas nações da terra, Senhor. Nos torne, Senhor, participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Participantes, Senhor, da pregação do teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão, por cada irmã aqui, Senhor, que está comigo hoje. E abençoar a vida, Senhor, desses irmãos. Que nós possamos entender, Senhor, muitas vezes que nós fazemos planos, mas é o Senhor que tem a palavra final. O Senhor é soberano. Que nós possamos entender também que não é somente para nos abençoar, mas também é para nos comissionar, nos enviar, nos tornar participantes daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, nesses dias. Nos torne participantes da pregação do teu evangelho, cada um na sua medida, na sua casa, na sua família e até nas nações da terra, Senhor. Mas não nos deixe de fora, altera o nosso caminho, como o Senhor fez com Paulo. Como o Senhor fez com Paulo, Senhor, que o Senhor possa fazer conosco e nos tornar participantes, Senhor. Participantes da pregação do teu evangelho. Eu oro em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, os pedidos de oração que foram colocados aqui no chat irão para o nosso caderno de oração 24 horas. Deus te abençoe e até amanhã, meio-dia. Deus abençoe.